A primeira leva de presos angolanos é constituída por indivíduos, em princípio, mais velhos. Havia muitas pessoas de 60 anos, de 50 e muitos anos, até inclusivamente um indivíduo com 72 anos. E à medida que os anos foram passando, à medida que foram chegando novas levas, foram sendo incorporados indivíduos cada vez mais novos. Quer dizer que havia, numa perspectiva sociológica, um avanço da nossa luta. A incorporação de novas gerações. Já havia pessoas, a média de idades do meu grupo era de 24 anos. A média de idades. Havia um indivíduo que entrou para o Tarrafal com 41 anos, outro com 40 anos, um outro com 38, mas o grosso dos nossos 14 companheiros era constituído por pessoas de 20 e poucos anos. Mas, se nós associarmos a idade à qualidade em termos de formação académica, vemos também que há uma evolução que pronunciava uma vitória. Isto é, estavam a ser incorporados, estavam a ser presos e levados para o desterro cada vez mais pessoas com níveis mais elevados, níveis académicos. O meu grupo ficou conhecido como o grupo dos estudantes porque tinha estudantes no seu seio, estudantes universitários. Era o meu caso, que era na altura estudante de medicina. Havia estudantes de engenharia, outros estudantes de medicina, enfim, mas não era só de estudantes. Infelizmente, ficámos conhecidos como o grupo dos estudantes, mas nós também tínhamos no nosso seio trabalhadores, operários, tínhamos pessoas sem grande qualificação, mas, pronto, sabem perfeitamente que às vezes as minorias é que conferem o simbolismo aos grandes grupos. E foi o que sucedeu connosco. O nosso grupo ficou conhecido como o grupo dos estudantes, embora não fosse integralmente constituído por estudantes. Mas é interessante ver que já eram pessoas com formação académica superior. E isto constituiu um motivo de alegria, estranhamente de alegria, quando nós chegamos ao Tarrafal, por parte dos mais velhos que ainda encontramos no Tarrafal. Eu recordo-me que o Mendes Carvalho, que agora está com 84 anos, ter-nos dito que assim não, assim vamos mesmo ganhar. Quando vocês, que até podiam ter condições de vida, podiam completar a vossa formação superior e não se meterem nessas coisas, abdicam das condições que em princípio estavam em perspectiva e engajam-se na luta de libertação, é porque, afinal, aquilo que nós fizemos no início serviu e temos pessoas que continuam. E, posteriormente, à nossa prisão foram presas outras pessoas que não foram para o Tarrafal, também indivíduos da mesma extração social a que pertenciam os tais estudantes, o que mostra que a dinâmica da luta, embora do ponto de vista militar, a luta em Angola tivesse conhecido, os militares sabem perfeitamente, momentos maus, recuos bastante acentuados, mas do ponto de vista político, a luta em Angola estava de facto a afirmar-se e temos a certeza que mesmo que tivesse havido algum colapso militar, havia uma geração de jovens angolanos que não iam aceitar de forma alguma manter-se sob um regime colonial. Eu queria também chamar a atenção para o seguinte. Ao longo dos 12 anos em que o Tarrafal funcionou com presos angolanos, houve 5 vagas de presos. Uma primeira vaga, que deveria ter cerca de 33, 34 presos, primeira vaga. A segunda vaga, com 3 pessoas, onde esteve, não sei se é uma vaga, o Luandino, o Cardoso, o Jacinto, é a vaga de 64. E estas 2 vagas
configuram aquilo que ficou conhecido, aquele processo, pessoas do processo que ficou conhecido como processo dos 50. São estas duas vagas que integram os indivíduos que tinham sido presos em 59, e no caso do Andino, e no caso do Jacinto, preso em 59 e depois novamente preso em 61. Portanto, estes dois grupos, estas duas vagas de presos, integram o chamado processo de 50. A terceira vaga chega em 69, em 8 de agosto de 69, onde está integrado o embaixador Pacavira. Se Pacavira não se lembra, levava 34 presos. Era uma vaga bastante heterogénea. Tinha pessoas ligadas ao MPLA, pessoas ligadas à FNLA e também pessoas ligadas à UNITA. O primeiro grupo, chamado Grupo dos Quiocos, que eu encontrei quando cheguei ao Tarrafal, e viajaram na mesma altura em que foi para o Tarrafal o nosso companheiro Pacavira. A quarta vaga é de 70, 14 de março de 70, e é constituída por cerca de 23, 25 indivíduos integralmente da UNITA, todos eles da UNITA. E a última vaga é a minha, 14 indivíduos do CRL, Comitê Regional de Luanda, que estava ramificado, era conhecido como Comitê Regional de Luanda, mas tinha ramificações inclusive em Lisboa, fora de Luanda, de tal maneira que a Diana é presa no quadro desse grupo, que era um comitê que nós tínhamos constituído a partir de Luanda para desenvolver a nossa luta, e penso que tivemos algum êxito, embora tenhamos sido presos muito novos. Mas incorporamos pessoas como o Dr. Joaquim Pinto Andrade, que era o presidente de honra do MPLA, e outras pessoas mais velhos, que tinham, portanto, uma história longa, e nós, jovens, como disse alguém de manhã, éramos rebeldes, éramos inconformados e fizemos o percurso que fizemos, portanto, motivando também outras gerações. Eu queria fazer também, eu peço imensa desculpa não ter chegado ainda ao encerramento do campo. Vou chegar na parte final, mas eu tinha que fazer este enquadramento para ver um melhor entendimento deste fenómeno que foi o processo da luta e, sobretudo, quem eram os presos do Tarrafal. O primeiro grupo continha pessoas pertencentes a várias organizações que foram surgindo ao longo dos anos, durante os anos 50, em Angola. É claro que hoje, genericamente, todas essas pessoas são referidas como tendo sido presos na qualidade de militantes do MPLA. Mas, genericamente. Mas se formos rigorosos, eu penso que a valia destas pessoas ainda é maior, porque eles são antes do próprio MPLA, na minha perspectiva. Eles pertencem aos grupos, foram criando grupos em Angola, que depois deram origem ao MPLA. Alguns deles até nem conheciam, não sabiam da existência, se existia, de facto, do MPLA. Dos poucos indivíduos que vai para o Tarrafal, na qualidade de militante do MPLA, é de facto aqui o embaixador Pacavira e mais o companheiro dele, e nós também, do nosso grupo de 14 indivíduos. Quando somos presos, já somos presos na qualidade de militantes do MPLA. Pacavira é anterior. Pacavira é preso antes ainda, em 1960, terá militado com Agostinho Neto, com Joaquim Pinto Andrade e outros velhos militantes, mas quando vai para o Tarrafal, vai já mesmo com o carimbo do MPLA.